Você já ouviu falar do homem que foi mais do que um profeta? João Batista, conhecido como aquele que clamava no deserto, não apenas anunciou a vinda do Messias, mas também teve a honra de batizar Jesus nas águas. Ele espalhou as profecias de Isaías, preparando o caminho para o ministério transformador de Jesus Cristo. João foi o último elo entre o antigo e o novo, pregando o arrependimento dos pecados com fervor. Sua história é uma jornada de fé, coragem e convicção. Quer saber mais sobre esse homem extraordinário e sua conexão com a história da humanidade e também descobrir a forma cruel que esse homem foi assassinado? Então fique por aqui e mergulhe nessa história fascinante que transcende os séculos e que vai lhe deixar impressionado. E se você ficou intrigado com a história de João Batista e sua conexão com Jesus Cristo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada fascinante. Não esqueça também de deixar seu like se gostou do conteúdo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam se maravilhar com essa história que transcende os séculos. Juntos vamos explorar os mistérios e significados por trás dessa figura inspiradora. O nascimento de João Batista é uma narrativa extraordinária e profundamente entrelaçada com a história do cristianismo. Sua chegada ao mundo foi marcada por eventos milagrosos e divinamente orquestrados, refletindo a vontade de Deus e sua conexão íntima com o ministério de Jesus Cristo. De acordo com a narrativa bíblica, João Batista é apresentado como o filho de Isabel e Zacarias, que eram de idade avançada e enfrentavam a esterilidade de Isabel. No entanto, apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis, Isabel nunca desistiu de sua fé e continuou a orar por um filho. O momento crucial ocorreu quando Zacarias, enquanto servia no templo como sacerdote, foi visitado pelo anjo Gabriel. O anjo anunciou a Zacarias que Isabel conceberia um filho, mesmo em sua idade avançada, e que esse filho seria cheio do Espírito Santo e chamado de João. Incrédulo diante da notícia, Zacarias questionou o anjo e, como consequência, ficou mudo até o nascimento do menino, como um sinal da veracidade da promessa divina. No 6º mês de gestação de Isabel, quando o encontro entre Maria e Isabel aconteceu, um evento paralelo ocorreu na vida de Maria. Ela, a prima de Isabel e mãe de Jesus, foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe anunciou uma revelação extraordinária. Ela conceberia um filho, Jesus, que seria o Filho de Deus. Esse momento divino não apenas trouxe uma mensagem de grande significado para Maria, mas também ligou de forma indelével os destinos de João Batista e Jesus, desde o ventre de suas mães. Essas duas revelações sobrenaturais destacam a importância das crianças que seriam nascidas e a missão única que cada uma delas teria na história da redenção. O anúncio feito a Maria ressaltou a divindade de Jesus, enquanto a reação de João no útero de Isabel mostrou sua excepcional sensibilidade espiritual, reconhecendo a presença do Salvador. Assim, desde antes de nascerem, os destinos de João Batista e Jesus foram entrelaçados por um propósito divino, delineando o início de uma jornada extraordinária que impactaria profundamente a humanidade. O encontro entre Maria e Isabel transcende o convencional, sendo um momento profundamente marcante na narrativa bíblica. Quando Maria saudou Isabel, um extraordinário fenômeno ocorreu. O bebê João Batista, ainda no ventre de sua mãe, foi tomado por uma alegria incomum. Este evento singular não apenas destaca a sensibilidade espiritual excepcional de João, mas também revela sua profunda conexão com a presença divina. Ao reconhecer a chegada do Salvador, Jesus Cristo, na pessoa de Maria, João testemunhou sua missão predestinada de preparar o caminho para o Messias. Essa reação precoce, ainda no útero, evidencia a singularidade e a importância dos propósitos divinos que envolvem não apenas João, mas também Jesus. É um testemunho vívido da providência divina operando mesmo antes do nascimento, consolidando a narrativa da redenção e da salvação que estava para se desdobrar. Assim, esse episódio não só destaca a excepcionalidade espiritual de João, mas também enfatiza a profundidade do plano divino, revelando que desde o ventre materno, ambos os bebês estavam intimamente ligados aos propósitos de Deus. O nascimento de João Batista foi um evento aguardado com grande expectativa e alegria.
Na cerimônia de circuncisão, que ocorreu no 8º dia após o nascimento, quando foi costume nomear a criança, uma surpresa surgiu quando Zacarias, ainda mudo, confirmou que o nome do menino seria João. Esta escolha inesperada gerou questionamentos entre os presentes, pois não havia parentes com esse nome. A intervenção de Zacarias, que escreveu o nome do menino em uma tábua, resultou em sua língua sendo solta, e ele começou a louvar a Deus, proclamando um cântico de gratidão e reconhecimento pela promessa divina cumprida. Embora a tradição popular cristã tenha adotado a ideia de que João Batista e Jesus eram primos, a Bíblia não confirma explicitamente esse grau de parentesco. No entanto, a proximidade entre seus nascimentos e a evidente conexão espiritual entre eles sugerem uma relação especial e uma missão compartilhada na história da salvação. O nascimento de João Batista é mais do que uma simples história de concepção miraculosa. É um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e preparar o caminho para a vinda do Messias. Sua vida e ministério prenunciaram a chegada de Jesus Cristo, proclamando a necessidade de arrependimento e preparando os corações para receber o Salvador do mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 2, é narrado que João Batista inicia seu ministério no deserto durante o 15º ano do reinado de Tibério César, governante do Império Romano, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia e Herodes Antipas, conhecido como tetrarca da Galileia. Além disso, durante esse tempo, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, estabelecendo o contexto histórico e político da época. Com base nessas informações, é possível datar o início do ministério de João Batista aproximadamente no ano 26 depois de Cristo. Seguindo o relato de Lucas no versículo 3, João Batista é descrito pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, percorrendo toda a região próxima ao Rio Jordão, conforme profetizado por Isaías. Essa mensagem de arrependimento e perdão dos pecados evidencia a missão de João como precursor do Messias, preparando o caminho para a chegada daquele que viria redimir a humanidade. A personalidade de João Batista é descrita como forte e corajosa, refletindo-se em seu ministério marcado pela intensidade e convicção. Enquanto os sacerdotes da época ostentavam roupas luxuosas e desfrutavam de confortos, João optava por uma vida simples no deserto, alimentando-se de forma modesta e vestindo-se de maneira rústica. Essa escolha de estilo de vida reforça a autenticidade e a sinceridade de sua mensagem, que se destacava pela sua pureza e desapego material. O ministério de João Batista pode ser compreendido como uma transição entre as antigas práticas religiosas, simbolizadas pelo sacerdócio tradicional e os rituais do templo, e a nova aliança que seria estabelecida por meio de Jesus Cristo. Enquanto João pregava o batismo de arrependimento, apontava para a necessidade de transformação interior e preparação espiritual para a chegada do Messias, Jesus Cristo, que inauguraria uma nova era de redenção e reconciliação com Deus. Assim, o ministério de João Batista desempenhou um papel crucial na preparação do cenário para a vinda de Jesus, anunciando sua chegada e convocando as pessoas ao arrependimento e à mudança de coração. Sua vida e pregação continuam a inspirar e desafiar os crentes até os dias de hoje, lembrando-nos da importância da humildade, sinceridade e dedicação ao serviço de Deus. João Batista emerge nas páginas das Escrituras como uma figura singular, marcada por características distintivas que ressoa através dos séculos. Sua presença é delineada por uma aura de singularidade, tanto em sua aparência física quanto em seu ministério. Desde suas vestes até sua dieta peculiar, João se destaca como uma figura fora do comum. Vestido com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, sua vestimenta não apenas reflete uma simplicidade despojada, mas também evoca uma sensação de rusticidade e renúncia aos confortos mundanos. Essa escolha não apenas o distingue visualmente, mas também simboliza sua rejeição ao luxo e sua dedicação ao propósito divino que o impulsionava. João, um dos discípulos de Jesus, destacou-se por sua dieta peculiar, composta principalmente de gafanhotos e mel silvestre. Enquanto seus contemporâneos desfrutavam de banquetes luxuosos e extravagantes,
João optava por uma vida simples, encontrando sustento na generosidade da natureza. Sua escolha alimentar refletia não apenas uma preferência pessoal, mas também um estilo de vida marcado pela renúncia às indulgências mundanas e pela confiança absoluta na provisão divina. Essa simplicidade alimentar não apenas diferenciava João dos demais, mas também simbolizava sua devoção e sua entrega total aos desígnios de Deus. Além de sua aparência e hábitos alimentares singulares, João Batista era conhecido por seu fervor espiritual e sua pregação contundente. Sua voz ressoava com autoridade quando clamava pelo arrependimento e pela preparação para o reino de Deus. Sua mensagem não era apenas um chamado suave à reflexão, mas uma proclamação enérgica e incisiva que penetrava os corações e as consciências daqueles que o ouviam. Ele não hesitava em confrontar até mesmo as autoridades religiosas de sua época, denunciando a hipocrisia e a falta de verdadeira devoção. Sua coragem e determinação diante das críticas e da oposição revelavam a profundidade de sua convicção e sua fidelidade ao chamado que Deus lhe confiara. Apesar de sua própria grandeza e influência, João Batista sempre reconheceu sua posição subordinada em relação ao Messias que estava por vir. Ele declarou abertamente que não era o Cristo, nem Elias, mas apenas o precursor que preparava o caminho para aquele que era maior do que ele. Sua humildade diante da grandeza de Jesus é evidente em suas palavras e em seu testemunho. Quando Jesus se apresentou para ser batizado por João no Rio Jordão, este reconheceu imediatamente a superioridade do Messias e proclamou sua identidade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa confissão não apenas revela a profunda compreensão espiritual de João, mas também seu papel crucial na revelação do plano divino de redenção. João Batista também profetizou sobre o batismo pelo Espírito Santo, indicando a chegada de um novo e poderoso mover de Deus que transformaria vidas e inauguraria uma nova era espiritual. Sua visão além do presente imediato reflete sua conexão íntima com o propósito eterno de Deus e sua missão de preparar o povo para os tempos vindouros. Seu ministério atraiu multidões de todas as esferas da sociedade, desde os simples até os líderes religiosos mais proeminentes. Sua mensagem ressoava tão profundamente nos corações das pessoas que muitos o consideravam o próprio Elias ressurgido, ou até mesmo o Messias esperado. No entanto, João sempre rejeitou tais especulações, mantendo-se fiel ao seu chamado de ser o precursor daquele que era o verdadeiro Salvador. João Batista emerge como uma figura ímpar na história bíblica, cujas características distintivas, sua aparência peculiar, sua mensagem desafiadora, sua humildade diante de Cristo e sua visão profética o tornam um dos mais fascinantes e inspiradores personagens do Novo Testamento. Sua vida e seu ministério continuam a ecoar como um chamado à verdade, ao arrependimento e à preparação para a vinda do reino de Deus. João Batista, um profeta notável no contexto bíblico, desempenhou um papel crucial ao batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. Conforme registrado em Mateus capítulo 13, versículo de 13 a 17, esse evento marcante não apenas simbolizou a submissão de Jesus à vontade divina, mas também revelou sua identidade como o Messias tão aguardado. Ao descer as águas e emergir, Jesus foi testemunhado por João Batista, que reconheceu sua própria indignidade diante da grandeza daquele a quem batizava. A cena foi acompanhada por sinais celestiais extraordinários. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e uma voz divina proclamou: "Este é o meu Filho amado, de quem me agrado." Esses fenômenos sobrenaturais confirmaram a divindade de Jesus e estabeleceram sua missão redentora. Após o batismo, João Batista não apenas testemunhou publicamente sobre Jesus, mas também reiterou sua pregação sobre o advento do reino de Deus. Conforme registrado em João capítulo 1, versículo 19 a 28, ele foi questionado pelos sacerdotes e levitas sobre sua própria identidade messiânica. João negou ser o Messias, apontando para alguém maior que ele, cujo advento estava próximo. A interação entre João Batista e Jesus no dia seguinte ao batismo é reveladora. Ao encontrar-se novamente com Jesus, João reconheceu abertamente sua divindade e proclamou-o como o Salvador esperado.
Ele compartilhou com o povo os detalhes do batismo no Rio Jordão, enfatizando que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme havia profetizado. Nesse encontro, João Batista confirmou sua missão como precursor do Messias e testemunhou sobre a verdadeira identidade e missão de Jesus Cristo. Ele destacou a importância do arrependimento e da preparação espiritual para receber o reino de Deus, chamando as pessoas à fé e à transformação de vida diante da iminente chegada do Messias. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão é um marco na história bíblica, transcendendo o simples início de seu ministério terreno. Este evento ressoa através dos séculos como um testemunho da divindade de Cristo e da vontade redentora de Deus para a humanidade. João Batista, como precursor fiel, preparou o caminho para o Salvador, anunciando sua chegada e testemunhando sobre sua glória e majestade. O batismo não foi apenas um rito de passagem, foi um momento de profundo significado espiritual e profético. Ao descer as águas, Jesus demonstrou humildade, identificando-se com a humanidade e inaugurando publicamente seu ministério. A manifestação divina durante o batismo, com os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, confirmou sua identidade como o Filho de Deus e marcou o início de seu ministério público. Além disso, o batismo de Jesus serviu como modelo para os cristãos, simbolizando a morte para o pecado e o renascimento espiritual em Cristo. Assim, o batismo de Jesus é mais do que um evento histórico. É um lembrete do amor redentor de Deus e da missão de Cristo na Terra. A história da morte de João Batista é um relato marcante tanto na Bíblia quanto na história da humanidade. João, conhecido por seu ministério profético e batismal, não hesitou em confrontar as injustiças e pecados de sua época, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Essa denúncia não apenas enfureceu Herodes, mas também suscitou temores de revoltas populares, pois João Batista possuía uma influência significativa sobre as massas. Esses temores levaram à sua prisão, uma tentativa de silenciá-lo e manter a ordem pública sob controle. Durante um banquete no palácio de Herodes, a filha de Herodias, encantando o governador com sua dança, foi concedido a ela um desejo. Influenciada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, pressionado pela situação e pelos convidados, decidiu atender ao pedido, ordenando a execução de João na prisão. João Batista, conhecido como o profeta corajoso e a voz do deserto, encontrou um fim trágico, cujas repercussões ecoam através dos tempos. Sua morte não foi apenas uma perda para seus seguidores e discípulos, mas também para todos aqueles que reconheciam sua autoridade espiritual e seu compromisso inabalável com a verdade. O relato bíblico de sua execução destaca a brutalidade da injustiça e a fragilidade da justiça humana diante do poder político e da corrupção moral. No entanto, mesmo diante de sua morte prematura e injusta, o legado de João Batista continua a inspirar gerações. Sua coragem em denunciar o pecado e proclamar a justiça serve como um farol para os crentes até os dias de hoje. Sua vida e morte são testemunhos poderosos do custo da fidelidade ao chamado de Deus em um mundo hostil. Embora os detalhes específicos sobre a idade de João Batista na época de sua morte não sejam fornecidos na Bíblia, estudiosos datam seu martírio aproximadamente entre os anos 27 a 30 depois de Cristo. Seu ministério foi marcado por uma convicção inabalável, coragem incomparável e sacrifício supremo. Ele não se intimidou diante das ameaças e perigos deste mundo, mas permaneceu fiel ao seu chamado divino até o fim. A memória de João Batista é um exemplo duradouro de compromisso com a verdade e integridade espiritual. Sua voz solitária no deserto ecoa como um chamado à justiça e retidão em meio à escuridão do pecado. Seu legado continua a inspirar os corações daqueles que buscam a verdade e a justiça em um mundo caído, lembrando-nos do poder transformador da fé e da coragem em Deus. João não hesitou em denunciar o mal e proclamar a verdade, mesmo enfrentando perseguição e morte. Sua vida exemplifica a coragem de permanecer fiel a esses princípios divinos, independentemente das circunstâncias adversas.
Em um mundo onde a mentira muitas vezes prevalece e a justiça parece distante, a figura de João Batista ressoa como um farol de esperança e um lembrete do chamado divino para se manter firme na fé e na verdade. Seu legado nos desafia a nos levantarmos pela justiça, seguindo seu exemplo de coragem e convicção. Mesmo em momentos de desânimo e incerteza, podemos encontrar força na lembrança do legado de João Batista e na certeza de que Deus está conosco em nossa busca pela verdade e justiça. Que sua memória continue a nos inspirar e fortalecer, capacitando-nos a sermos agentes de transformação em um mundo necessitado da luz da verdade divina.